Olá, esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Na clínica, ouço singularidades, ouço a forma particular, extremamente particular, de cada sujeito se posicionar diante da vida e do outro. Aqui eu ouço pessoas atentas ao contexto atual e que me ajudam a refletir sobre o coletivo, sobre a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre uma geração ansiosa. Certamente você conhece alguém que já recebeu esse diagnóstico, ansiedade. Diagnóstico que em 1980 passou a integrar o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e foi no DSM-3 que as psiconeuroses, né, a psiconeurose foi fragmentada, recebendo diversos nomes, e um deles, ansiedade. Talvez você mesmo tenha recebido algum desses diagnósticos. Transtorno de pânico, agorafobia, fobias específicas, transtorno de ansiedade social ou fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de separação. Para psicanálise, angústia. Mas, enfim, em outro momento, a gente pode falar sobre essas formas de manifestação do mal-estar na cultura. Hoje, nós fizemos um recorte para abordar os impactos da hiperconectividade sobre a saúde mental, especialmente das nossas crianças e adolescentes. Então, são milhões de perguntas e, para isso, eu tenho aqui dois especialistas da educação, especialistas da tecnologia também, que estão lidando aí diariamente, né, com essa questão. Então, obrigada demais por vocês estarem aqui. Ju, Luciano, obrigada demais. Juliana Sattler, Luciano Sattler. Eu vou fazer o seguinte, a Ju é minha amiga de adolescência. Alguns anos. Alguns anos. Uma adolescência bem analógica, né, Ju? Graças a Deus. Que era muito analógica, pé no chão, deliciosa. mato, violão. Essa mulher canta demais. Você vai cantar pra gente? Agora, hoje eu não vim preparada. Hoje eu vim preparada para falar. Toca o violão, canta. Mas a gente vem. Banho de cachoeira, de rio. Era. Né, alguns turma apertos grande, na correnteza. Muito. Bom demais. Sentar muita na praça saudade. para conversar. Rir. Isso, muita praça, muita casa, praça. né? Passar a noite junto. Saudade demais. Muito bom. Boas lembranças. Demais. Eu que agradeço, Rebeca. E quando eu falei com a Ju para a gente conversar sobre educação e tecnologia, você logo falou do Luciano, né? Sim, falou, Luciano. Minha referência. Referência, especialista. Então, eu queria assim, que você falasse um pouco do seu percurso, aí você apresenta o Luciano do seu jeito. Vai contar aí pra gente as fofocas de família. Ai. Ixi, acho melhor não. Mas me conta, é uma alegria, né? Eu que agradeço pela oportunidade de revê-la, né? E poder falar do que eu amo, que é a educação. Não, você vem trilhando um caminho aí legal demais, né, Ju? Ali aos 16 anos, numa escola de música, e dali eu fui me encantando mesmo pela área, né? Entendendo que é mais do que um trabalho, é uma vocação mesmo. Sim. Né? E eu falo que depois que eu me tornei mãe do Davi, que vai fazer 13 anos. Davi que tá ali. Tá ali. Escondidinho. Davi e a Mari, lindeza. Vieram participar. Foi um grande divisor de águas, né? Para Juliana enquanto educadora, sim, enquanto pedagoga, né? Eu fiz aí na minha trajetória em escolas, né? Primeira instituição escolar que eu trabalhei foi a Fundação, né? Onde estive ali por 6 anos à frente, junto com a escola também, desenvolvendo projetos. E terceiro setor? Terceiro setor. Depois eu fui para a educação profissional, né, no Sistema ES, e depois para escolas mesmo, né, de educação básica, onde eu falo que a minha trajetória é muito chão de escola, é o dia a dia mesmo, contato com a criança, contato com a família, né? Hoje eu estou como diretora de uma escola de educação básica, do Colégio Mais, Pampulha, do Grupo Salta, e eu falo que é um espaço no dia a dia onde a gente aprende muito, a gente aprende mais do que ensina, porque é nessa interação, nessa convivência com o outro, que a gente vai se desenvolvendo, né? E o Lu faz parte aqui da minha vida, meu cunhado, meu compadre. Meu compadre. Né? Há 25 anos juntos. E irmão de um cara bacana demais. Irmão do careca mais lindo que eu conheço. Gente boa. E foi atrás dela, vou contar que foi atrás dela esses anos atrás, ali outro dia. Outro dia. Mato, andou quilômetros no mato. Testemunha. Gente, eu estava lá. Você estava lá naquele momento que ele chegou, né? Foi bacana de pé atrás. Parece que foi ontem tá mesmo, hoje, né? 24 anos já.
Mas o Lu, assim, sempre trilhando também uma trajetória muito sólida na educação, né? Um amplo conhecedor aí, pesquisador, né? Escreve muito bem e tem aí uma trajetória bacana de conhecimento também, um bom tempo aí também dentro de instituições de ensino superior, escola de educação básica, né? Lu também. E ele, para mim, é uma grande referência hoje em tecnologia, na educação e os impactos, né? Que positivos e nem tanto. Nem tão positivos. Né? Por isso que quando você me convidou, foi o primeiro nome que eu trouxe aí como uma referência. Muito legal. Né, Lu? Obrigado. Que delícia. Obrigada. Obrigado, Rebeca. Conta mais pra gente, porque você já é de uma família de educadores. Nessa área da tecnologia, eu fiquei pensando, você pegou esse trem aí, você pegou esse bonde no comecinho, né? Foi. Na verdade, é mais curiosidade que vai levando a gente, né? Eu comecei a carreira no Banco do Brasil. Fui concursado do banco. Comecei como office boy, depois fiz concurso. Eu sempre lembro... Não, mas você fez um caminho legal, então, porque a gente estava conversando antes, você é publicitário. Isso. Aí depois que você foi para o banco... Na verdade, eu entrei no banco com 14 anos. Ah, tá. Eu fui office boy. Uhum. Aí, quando eu estava no banco, já concursado, eu fiz o vestibular, fui ser publicitário. Sim. Na época, era meio proibido no bancário fazer publicidade, né? Era proibido. Era. Eu fui castigado, eu fui transferido para o pior setor, porque já que você quer... estava fazendo curso superior. Não, bancário não precisa ter curso superior, né? Aí, quando eu fui crescendo lá dentro, fui para o marketing, lógico, a coisa virou. Eu fui para Brasília. E quando eu fui para Brasília, eu já estava pesquisando um negócio que estava chegando que chama internet. E aí eu fui visitar a RNP, que tinha o primeiro backbone de internet do Brasil, ainda não era disseminado. Fiz uma pesquisa, preparei um relatório, mandei para cima no banco. Um dia eu cheguei para trabalhar de manhã e o chefe virou e falou assim: escuta, o que você fez de errado? Falei, por quê? O vice-presidente do Banco de Tecnologia está te chamando, você fez alguma coisa muito ruim. Aí eu cheguei lá, ele virou para mim e falou assim: escuta, recebi o seu relatório, recebi mais 3 relatórios, o único que eu entendi foi o seu. Você acha que esse negócio de internet vai pegar mesmo? Mentira, sério? Sério. Eu falei, vai pegar, o banco precisa comprar um negócio que chama domínio, bancodobrasil.com.br.gov.br. Fui falando. Entrei no primeiro GT de internet do Banco do Brasil. Então, desde lá, sempre eu estou assim... Não, isso parece que você está falando pois é, de décadas, assim, de outro mundo. Não tem 30 anos. Pois é. Né? E como que o mundo mudou, né? Como... Aí depois, quando eu entrei para educação, que eu resolvi ir para educação, eu falei, vai acontecer um negócio aí muito grande que chama educação à distância. Imagina. Eu lembro. Não vai mudar nada isso aí? Será que você vai pegar? E aí, tanto pegou que eu me tornei o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Nisso eu estava morando em São Paulo. Fiquei 20 anos em São Paulo. E no me tornar primeiro pró-reitor de educação à distância no Brasil, a educação à distância cresceu demais. Inclusive o Blended Learning, né, educação básica. E aí eu me tornei meio que uma referência nesse campo de tecnologia e educação. Né? Acompanhou. Quando eu voltei para Belo Horizonte, eu falei, olha, vai acontecer uma revolução grande na educação básica. A BNCC vai oportunizar um uso diferente de tecnologia para intensificar a aprendizagem, colaborar com a aprendizagem. Isso foi quando? Tem quanto tempo? Quando eu voltei para Belo Horizonte em 2018. E aí eu estava na Associação Brasileira de Educação à Distância, eu falei, eu quero cuidar de educação básica. Educação básica, o pessoal muito resistente, tecnologia não vai acontecer. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tudo na educação básica virou educação à distância. Que eles dão um nome de eufemismo, ensino remoto, não é educação à distância. Não, a educação básica foi forçado durante 2 anos a vivenciar isso, pelo bem e pelo mal. E sem preparo, né? Ninguém estava... E aí na pandemia, foi completamente despreparado. A Juliana lembra que na pandemia, o que aconteceu? No meio das trevas, que foi a pandemia, nós criamos um simpósio para ajudar as escolas de educação básica e blended learning, ensino híbrido, falar, gente, não é o fim do mundo, vamos aproveitar isso, fazer alguma coisa boa quando voltar. E aí a gente fazia lives com 15 mil, 20 mil, 25 mil pessoas participando. Então, durante a pandemia, eu fiz mais de 100 lives, publiquei e fui entrevistado em mais de 100 veículos, livros, artigos, e aí explodiu. O negócio não parou mais. E aí agora estamos nesse fenômeno que é
a inteligência artificial generativa. Né? Mas aí você vai precisar fazer um outro programa só sobre isso. Falar sobre isso. Eu falei que, gente, sério, isso parece nome de doença. Não? Eu aqui, preconceituosa, já confessa, assim. Ai... Mas então tá apresentado? Ele apresentou ele direito? Que é, né, assim, tem um longo percurso teórico e mas né? É isso mesmo. Não, legal demais, honra demais. E aí o Luciano, né, Luciano, você sugeriu aqui a gente falar sobre esse livro, que é A Geração Ansiosa. E aí conta por quê. Tá. Esse professor, Jonathan Haidt, americano, de uma universidade muito importante, ele é um pesquisador sobre esse tema do impacto da tecnologia na sociedade, especialmente na educação. E ele lançou esse livro muito bem fundamentado deve ter sido no ano passado, imediatamente se tornou best-seller nos Estados Unidos, o mundo inteiro passou a comentar, criticando ou apoiando. Sim. E ele traz pesquisa científica, ele mantém um site que ele atualiza as pesquisas que fundamentam o livro. E o que ele disse? Por que ele é um best-seller? Além da fundamentação científica. Ele tocou em algo que é talvez a maior dor da escola hoje. Ele diz o seguinte, que houve uma interrupção da infância. Né? E essa interrupção tem a ver com, ele chama o ocaso da infância. Primeiro, que as crianças deixaram de ter a possibilidade de brincar ao ar livre, de forma não supervisionada por adultos. Ou seja, brincar na rua. Livre brincar. Né? Então, isso, na hora que isso foi tirado das crianças, por diversas razões que ele fala no livro, isso tem um impacto. Segundo, que o tempo de rua, de brincar não supervisionado ao ar livre, foi substituído por tempo de tela. E aí há uma convergência que é o crescimento dos videogames e o crescimento das redes sociais. E as redes sociais, elas são regidas por algoritmos que, para engajar mais atenção, elas muitas vezes privilegiam o que tem de pior. E as redes sociais, segundo o autor, causam impactos graves nas crianças e adolescentes, inclusive com um aumento de transtornos, como você citou, né? Além da dificuldade de concentração e, portanto, de geração de memória profunda e dificuldade de aprendizagem, aí impacta diretamente a escola. E é claro que isso está em meio a um fato que é maior que a escola. É a sociedade inteira passando a viver debaixo do impacto de um negócio novo que é rede social, que é a internet, que é essa hiperconexão. Aí você tem impactos nas famílias, e esses impactos chegam na escola, e as famílias querem que problemas que muitas vezes as famílias não estão resolvendo, a escola passa a resolver. Então, agora que eu já fui diretor de escola, mas hoje eu circulo muito em escolas, o que eu mais ouço no Brasil inteiro é reclamação de diretor e professor que não sabe o que fazer. Porque aí eu vou pedir a Juliana para comentar. Os meninos com muitos laudos, os meninos medicados, com tarja preta, indiscriminadamente. E o pior, quando você vai conversar com os pais estão mais medicados ainda. Né? E cheguei a ouvir de uma diretora de uma escola importante, ela dizendo assim, eu tenho saudade da época da bagunça. Olha só. Porque eu estou com crianças apáticas. Apáticas. Não reagem. E a pandemia só fez piorar isso. Então, o livro, eu creio que ele se tornou um best-seller, que precisa ser lido por todos os educadores, por causa disso que eu acho que ele tocou num nervo exposto que quem está na escola está vivenciando isso de maneira muito aguda e precisa de ajuda para resolver. Não sei, você acha que eu estou certo? Como é que está na escola? Eu concordo. O livro realmente ele fala muito bem, ele retrata muito bem essa realidade que a gente vive. Né? E de 2020 para cá isso se acelerou.
né, de maneira exponencial mesmo, né, a gente se depara aí com casos reais, né, de automutilação, né, tentativas de suicídio, o cyberbullying, porque uma criança, um adolescente, ele não tem maturidade, muitas vezes o adulto não tem, né, de gerenciar uma rede social, e ali você lida com sentimentos o tempo inteiro, com vaidades, né, então acaba se expondo demais ou acaba agredindo de uma forma, né, falando, se comportando, reagindo de uma forma violenta. Então a gente se depara eu falo que são as mazelas ali da pandemia, nesse mundo pós-pandemia, trouxe muito para dentro da escola uma realidade diferente. Hoje a gente tem que trabalhar muito essa conexão, esse resgate mesmo das interações sociais, porque as crianças, os adolescentes hoje, eles têm uma dificuldade de largar a tela para interagir. Então, o que a escola tem que fazer para isso? A escola tem que promover momentos, espaços, oportunidades que sejam atrativos para eles fora desse contexto eletrônico. E é um desafio hoje, né? Hoje, para acalmar uma criança, o pai, a mãe entrega para ela um smartphone e deixa ela ali a partir de 1 ano de idade ou até antes disso, né? E com isso ele está viciando, como o Luciano falou, os algoritmos, eles estão condicionados ali para te induzir dentro daquilo que seja interessante, chamativo para você, conforme a sua faixa etária, conforme ali o seu interesse real, né? Você me lembrou aquele documentário, né? O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Fala exatamente. Como funciona ali. É perverso. É perverso. Né? Tanto que esse pessoal, como é que chama aí essa turma aí do Vale do Silício, né? Os filhos deles. Eles não têm acesso. Estão restritos, né? Porque é restringir, não digo assim, não deixar de ter acesso. Não tem como. Mas na escola é zero acesso, você sabia, então, né? Agora, na né? escola agora, né? Você está falando em São agora. Paulo. As escolas dos mais ricos, no mundo inteiro, são escolas que os pais exigem que não tenham acesso a computador ou telas. E é muito interessante, porque é um pedido, né, dos pais, porque eles não conseguem hoje, né? Dentro de casa, o limite em relação ao acesso à tela é difícil. Então, isso chega para a escola colocar. Olha que interessante. Esse limite. Isso é quase que terceirizando isso aí, né? Lá em casa eu libero, você se vira aí com... O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, dono do X e outras coisas, ele criou foguetes. Ele criou uma escola para os filhos dele. Uma escola onde os computadores são proibidos. Desconectada. Quer dizer, um homem das big techs, na escola ele quer desconectar os meninos. Alguma coisa tá errada aí nesse negócio. Ele sabe como funciona. Não é? Com certeza. Não é? Ai, gente, não, vocês falaram, eu já pensei em tanta coisa. Uma que você falou é a questão de substituir também, né? O brincar pelo celular, que ele fala isso aqui, né? Substituir é um problema, que a Ju tá falando também. Não é questão de eliminar, não tem como a gente eliminar essa tecnologia. Mas não substituir também pelo que eles chamam aqui de vida real, né? E dos laços, você falou das formas de fazer laço. De convivências reais, né? Como, assim, a gente priva a superproteção, né? A nossa geração, ela trouxe uma superproteção para as crianças, de certa forma, os filhos, né? Como eu contei aqui, mas um pouco antes, o exemplo do gramado. Nós, conta, né, muito bom. Fizemos um gramado, um espaço na escola com grama, ao ar livre, para que as crianças brinquem de maneira supervisionada, mas que tenham ali essa experiência. Sim. E no primeiro dia, quando o gramado foi inaugurado, a gente se emocionou, os adultos se emocionaram ali de ver as crianças de 2, 3, 4 anos colocando a mão, passando a mãozinha na grama e olhando e se encantando com aquele momento. Aí nós tiramos o sapatinho, eles pisaram, tiveram a experiência de sentir a terra, a grama, de rolar, de sujar o uniforme, né? Sim. Depois ir para casa com o uniforme sujo e a mãe me xingar toda e eu falar, olha, sinto muito, mas vai continuar sujando. Porque a gente viu como isso foi importante para eles e como acalmou, né? Assim, trouxe ali uma tranquilidade, que eu acho que é um resgate também, que no livro é falado dessa questão da espiritualidade. Né? Eu achei muito interessante. Um dos caminhos que ele traz é esse contato com a natureza, né? Essa contemplação, essa importância do silêncio.
né? Eu escuto muito dos meus filhos, mãe, eu tô entediado, mãe. Mãe, me dá o celular, eu tô entediado, né? Então, muitas vezes, para suprir o tédio, a gente entrega o smartphone na mão de uma criança. Mas o tédio faz parte da vida, né? Quando você começou a anunciar aqui, eu lembrei do Divertidamente, né? Sim. Os sentimentos, todos eles estão aqui trabalhando e eles precisam ser educados, né? A gente saber fazer escolhas é algo da vida real que a gente precisa ensinar para as nossas crianças e adolescentes hoje. Eles têm essa capacidade de fazer as escolhas, mas vai depender dos instrumentos que a gente coloca nas mãos dele, né? Ai, Ju, que delícia. Mas eu quero ouvir mais vocês falando disso. Eu queria só aproveitar, do jeito que você está falando, que aí eu trouxe para gente aqui só um trechinho do Freud. O livro, o texto é O Poeta e o Fantasiar. Ele é de 1908. 1908, outro dia. Toda criança brincando se comporta como um poeta, na medida em que ela cria seu próprio mundo, melhor dizendo, transpõe as coisas do seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. Seria então injusto pensar que a criança não leva a sério esse mundo. Ao contrário, ela leva muito a sério suas brincadeiras, mobilizando para isso grande quantidade de afeto. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. E ele vai falando que a criança diferencia o mundo real da brincadeira, né, apesar de toda a distribuição de afeto, e empresta com prazer seus objetos imaginários e relacionamentos às coisas concretas e visíveis no mundo real. Brincando, eu queria que vocês falassem para mim sobre o brincar e pensando nisso aqui também, na importância para a vida adulta depois, o que a criança aprende ali, né? Como que ali na brincadeira, né, Ju, ela corrige primeiro, ela, né, ela se autorregula. Está tentando entender o que está acontecendo na família, o que ela não gostou. Ela reproduz comportamentos, né? Ela consegue colocar, né, externalizar sentimentos através da brincadeira, através daquela figura da boneca, do carrinho, ela consegue ali falar e transmitir muitas coisas. A gente trabalha... E esse mundo de fantasia me fez lembrar alguns projetos que a gente tem trabalhado nas escolas, né, nas nossas escolas, de trazer esse mundo. Tem uma equipe de teatro que nos acompanha. Olha, que legal. Que esses personagens, né, que vêm para a escola visitar. Então, foi interessante, esses dias tivemos a visita da Fada das Cores. Então, a Fada das Cores já chega na escola vestida de Fada das Cores. Chega a fada. Chega a fada para visitar as crianças do Infantil 3. Então, ela chega, as crianças preparam um bolo lindo para recebê-la e tudo mais. E uma jovenzinha, uma adolescente assim, do 6º ano, quando viu a Fada das Cores chegando na escola, ela falou, mãe, a Fada das Cores! Aí a mãe, filha. Aí ela falou, só que na minha época, mãe, eu tenho certeza que a asinha dela era de verdade. Ai, gente. Porque era uma memória quando ela tinha 3 anos de idade, dela estar na escola e a fada chegar. Né? Então, olha como que isso é representativo para a criança. E a gente trabalha, a gente toca, no afeto. E a educação, ela tem resgatado muito isso, né? A criança, nós adultos também, a gente aprende muito por aquilo que a gente experimenta, vivencia, aquilo que a gente sente. Então, a educação socioemocional, ela hoje tem sido imprescindível, tanto quanto o conhecimento acadêmico, intelectual, né? Ela sendo a base ali da formação de um ser humano integral, né? De uma pessoa capaz de se desenvolver seu potencial. Mas vocês veem isso de maneira geral? Vocês que circulam muito, assim, né? Isso que a Juliana está falando é a coisa mais fundamental hoje. É muito fundamental. Por isso que eu quero saber se isso está só num... O conhecimento está disponível para o mundo inteiro. Sim. Qualquer conhecimento você tem acesso com o prompt correto do que está acontecendo no mundo. Então, qual passa a ser o papel do professor? Na hora que o conhecimento está disponível para todo mundo. E aí, se a escola é aquela que deve trazer a cultura, o conhecimento científico, acadêmico para a educação, o socioemocional é anterior. Se a criança não estiver bem emocionalmente, ela não vai aprender. E aí a escola trazer isso hoje é fundamental para até preparar
para que realmente a cultura e a ciência se instalem. E outra coisa, a velocidade da mudança está tão grande. Então, assim, nunca se produziu tanta informação e se disseminou tão rapidamente, e a ciência rapidamente também sendo, que é da ciência, né? Teorias caindo e novas surgindo, numa velocidade que hoje o mais importante é a metacognição. Porque o que eu aprendo hoje pode não ser mais válido cientificamente amanhã. Né? Mas o que fica? Então, a minha capacidade de aprender. Para eu ter capacidade de aprender sempre, eu tenho que ter uma base emocional, estar íntegro, em condições para lidar com esse mundo que é de permanente mudança. Tem um sentimento, tem um transtorno novo que o autor menciona que chama disforia. A disforia é um certo incômodo que nós todos estamos sentindo. O mundo enlouqueceu. Parece que todo mundo enlouqueceu. Parece só eu que estou bem. Será? Ou a gente está mais ou menos também? Pode pensar que só eu estou bem, alguma coisa não está certa. Mas é a disforia, né? Você vê... Hoje eu tenho falado com professores que a principal tarefa do professor tem a ver com essa, eu chamo de empatia, solidariedade e compaixão. São as três coisas, são três coisas diferentes, né? Empatia é eu entender o lugar do outro, conseguir me colocar no lugar do outro. Solidariedade é eu me mover pelo outro. Compaixão é mais profunda, é eu sofrer junto com o outro. E ao sofrer junto com o outro, eu me mobilizo muito mais, né? E aí você vê, eu trouxe aqui uma pesquisa que a Folha de São Paulo publicou, agora dia 31 de maio de 2024, eu vou deixar a apresentação aí. O título é assim: Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Pior em indicadores de saúde mental de jovens brasileiros, reflete cenário constatado por best-seller. Aí é lógico, o jornalista simplifica, que culpa o celular, né? De onde que vêm os dados? Os dados vêm de pacientes atendidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, por transtornos selecionados. Então, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, TDAH, depressão e toque. E aí os gráficos mostram que de 10 a 14 anos, comparando com as outras idades, está muito maior. O crescimento nos atendimentos. De 15 a 19 anos está muito maior do que... E de 20, então, assim, dos 20 anos para baixo, o número de atendimentos cresce mais. Outra coisa, apesar que os indicadores dizem que a taxa de suicídio a cada 100 mil pessoas por faixa etária, as pessoas mais velhas cometem mais suicídio, mas o crescimento de suicídio é maior entre os mais jovens. Então, nós estamos lidando hoje com uma coisa inédita, que Freud não conheceu. Que é, as crianças estão lidando com angústias que antes eram restritas a adultos. E as famílias, às vezes, desestruturadas. Famílias que a mãe e o pai são viciados em telas. E deixam os meninos com as telas. E eles estão sendo educados pelas telas. E para onde que eles vão correr? Então, nós vimos hoje aumentar automutilação, a gente vê aumentar comportamento suicida e a gente vê aumentar suicídio. Né? Transtornos de alimentação também. Transtorno de alimentação. Anorexia. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem alguns colégios grandes, renomados, que tiveram que fazer um pacto com a imprensa para não divulgar o número de suicídios de adolescentes. Olha isso. Porque, você lembra? Teve um aqui que toda semana tinha um suicídio. Né? Então, mas peraí, o que está acontecendo? São crianças que têm dinheiro, famílias têm dinheiro, tem uma angústia, né? Só antes, para voltar para a Ju, tem 2 livros que eu quero recomendar também. Esse aqui da doutora Ana Lembeck, chama-se Nação Dopamina. Tá? Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Ela traz também pesquisa científica para mostrar como que as redes sociais estão organizadas para liberar pequenas doses de dopamina e a gente fica viciado nisso. Por isso que quando você, às vezes, senta para olhar, vou olhar o Instagram um pouquinho, quando você vê, passou 2 horas, 3 horas, e você não percebeu, você está viciado em dopamina. E a outra, esse aqui do francês, Michel Desmourget,
que respondeu lá pela área de psicologia cognitiva, A Fábrica de Cretinos Digitais. Os perigos das telas para as nossas crianças. Esse livro é um petardo, ele é assustador, porque traz também pesquisa científica mostrando dos impactos, é anterior a esse aqui, né? Anterior à geração ansiosa, mas ele mostra que está criando ele chama de cretinos. Eu ia te perguntar isso que está escrito aí nessa bolinha, que vocês sabiam disso, porque é uma coisa que eu ouvi meio assim, que é o que porque é Porque pela primeira vez filhos têm QI, consciente de inteligência, inferior ao dos pais. Então tem isso mesmo. A pesquisa está comprovando. É porque para você aprender, você tem que estar bem emocionalmente. Para você aprender, você tem que criar memória profunda. Para você criar memória profunda, você precisa ter foco e atenção. Não existe. Desenvolver a autorreflexão, né? Isso. Ler. E quando você está falando, né, da dopamina da rede social, são segundos, né? Então, Segundos, só que isso educa a mente, você entende? As redes sociais educam a mente para aprender de um jeito imagético, imediatista. Na hora que você fala hoje na escola assim, vamos ler um livro, na escola ou na faculdade? Na faculdade vamos ler um livro, o menino fala assim, professor, tem resumo? Tem vídeo tem um falando vídeo aí que conta sobre isso. Sendo que tem um outro livro, pesquisa, que mostra que a leitura de livro gera um tipo de aprendizagem mais profunda, porque trabalha com a imaginação, do que a tela e a imagem. Você recebe aquilo pronto, né? Então, assim, nós estamos em um momento que realmente essa questão da preguiça mental, de um QI inferior, de meninos que não aprenderam a se aprofundar em nada, isso está afetando adultos também, né? Está muito presente. Isso se reflete até no PISA, né? Sim. Que é a avaliação, né? É uma avaliação em nível internacional. Hoje, o Brasil, infelizmente, sempre numa classificação péssima, especialmente em matemática. Aplica o mesmo teste no mundo inteiro. Para o mundo todo. E só que agora eles soltaram um capítulo específico do impacto das redes, né, da tecnologia digital, negativo e positivo na aprendizagem. A Unesco soltou um relatório esse ano alertando sobre a questão das telas, dos celulares, dos tablets na escola. E é por isso que agora, na semana passada, no Congresso Nacional, a Comissão de Educação aprovou e vai agora para as outras comissões e para o plenário para aprovar uma lei nacional, porque hoje já tem município que aprovou e tem estado município que aprovou, que é para proibir o uso de celular na escola. Vai permitir apenas para uso pedagógico supervisionado por professores, mas tirando esse momento, simplesmente proibir. Não tem, o pessoal não está sabendo como lidar com isso. Né? Então é uma tendência que está vindo no mundo inteiro e o PISA revelou isso também. Mostrou isso, né? Com dados reais. E assim, ações que a escola pode fazer, né? Que eu acho que é importante também a gente pensar nessas ações, o que a gente tem feito diante disso tudo, né? O uso do celular na escola para fins pedagógicos, né? Então, quando a gente traz essa proposta, a gente tem que mostrar também, ensinar a comunidade escolar. Sim. Então, hoje na escola a gente tem um guia, né? A gente tem um projeto Conecte-se ao Essencial, e ali tem um guia com QR Codes espalhados pela escola toda, para que a família, a comunidade, os professores, os alunos aprendam também como lidar, né? Como colocar esse limite, como fazer uma busca cuidadosa dentro daquilo que faça sentido e que seja de fato interessante, porque o Luciano trouxe uma informação fundamental. Hoje o professor na sala de aula, ele é um mediador. Sim. O conhecimento ele está aí disponível. Mas como ensinar ao jovem, à criança, a discernir qual o melhor caminho? Fazer uma curadoria ali de conteúdo, porque esse discernimento quem ensina é a educação, né? A ter um senso crítico, a ler, a pesquisar. É aí que está o segredo da coisa. Né? A gente tem que ensinar, desenvolver esse raciocínio, né? E trabalhar dessa forma é importante também, porque não tem como negar, entrar no negacionismo, então vamos proibir e acabou. Não tem como, eu acho que é um caminho sem volta, concorda, Lu? Hoje tem que fazer um uso
que ensine o pensamento crítico e o criativo. Sim. Né? E como eu disse antes da gente começar a gravar, né? Isso que está hoje, pesquisa científica mostrando os impactos das redes sociais nas crianças e adolescentes e dos adultos que estão chegando no mundo do trabalho, tende a ficar ainda mais grave com a chegada da inteligência artificial generativa. Mas é uma coisa que, assim como o celular, e hoje o nosso celular é uma máquina de inteligência artificial, sim, né? Hoje, se você chegar em casa hoje e falar assim, poxa, eu estou pensando em viajar lá para Porto Seguro. Já falou isso? Aí ele escuta. Pouco quando você abrir o celular, tá cheio de anúncios de voo, pacote, porque o seu celular tá te vigiando. Tem uma inteligência artificial aí te vigiando. Tem um nome para isso, entendeu? Isso é uma máquina de inteligência artificial. Então, mas você, na hora que você lida com esse mundo, que não vai ter volta, né? Eu preciso ensinar o que então é a consciência sobre inteligência artificial generativa. Eu preciso ensinar a usar de forma crítica e criativa, porque a inteligência artificial generativa, ela mente, ela alucina, ela tem viés, ela é racista, é sexista, tem vários problemas. Ela não respeita a privacidade, tem vários problemas. E não tem como regular isso, é muito difícil. Sim. Nem porque não tem como fiscalizar, tem que ter uma abordagem sociotécnica que envolve ser humano e máquina para fiscalizar. E, por fim, para um determinado grupo, você tem que ensinar a criar inteligência artificial generativa para lidar com esse novo mundo. A inteligência artificial generativa, ela é a nova eletricidade. Você consegue imaginar um mundo antes da eletricidade? Não. Então, o mundo antes da eletricidade era de um jeito, depois da eletricidade é outro. Muda o trabalho, muda os horários, a gente passa a poder ter cidade grande, porque você pode ter elevador, antes você não tinha elevador, você pode ter carro. Agora a IA generativa, ela vai fazer uma mudança de um nível ainda maior que a eletricidade fez. Eu consigo isolar as crianças disso? Não. Eu vou ter que ensiná-las a lidar com isso, a usar isso e a sobreviver a isso. Aí eu trouxe mais um livro, viu? Eu sou doida para chegar nele. Só esse livro, aí também, mas não tem. Esse trem de generativo que eu brinquei que faz nome de doença, quer dizer, a gente já estava na inteligência artificial antes, foi isso que você falou. Agora, a novidade agora é que um requinte de crueldade, assim, né? A pessoa... otimista. Em novembro de 2022 foi liberado para o grande público o ChatGPT, né, por uma empresa chamada OpenAI. E com o ChatGPT, alguns dizem que foi liberado de forma assim, irresponsável, porque tem muitos problemas de segurança de informação relacionados a isso, mas gerou uma corrida das grandes empresas de tecnologia no mundo. Então, hoje você tem a Microsoft correndo atrás, você tem a Oracle, você tem as redes sociais, você tem a Meta, todas. E aí, o que está em disputa? Está em disputa, primeiro, o seu dinheiro, né? Porque todo comércio vai passar por isso. Está em disputa o mundo do marketing, porque toda a atenção vai passar por isso. A primeira vez que o Google está sendo ameaçado por uma nova forma de pesquisa da internet, né, que passa a ser pela internet generativa, pela inteligência artificial generativa. Tem uma disputa pela nuvem, porque tudo roda no cloud. Então, hoje, essas empresas ganham mais dinheiro com o cloud, do que o armazenamento da informação e do software, do que propriamente com o software em si. E você tem uma disputa política. Porque a IA generativa, ela nasce principalmente do advento das redes sociais, que começaram a gerar informação em escala astronômica. E elas voltam pelas redes sociais. E aí começa, por exemplo, campanha de desinformação. Então hoje, por exemplo, se eu tirar uma foto sua aqui agora e voltar para... Se eu pegar um vídeo seu no YouTube, daqui desse podcast, e eu usá-lo na internet, eu vou mostrar você fazendo coisas absurdas, provavelmente nua, e todo mundo vai achar que foi você. E já está acontecendo na escola. Na escola. Já está acontecendo, que eles chamam de deepfake. Então pegaram foto num colégio tradicional no Rio de Janeiro, foto de uma menina de 13 anos e criaram um vídeo pornográfico com ela. Circulou no Rio de Janeiro inteiro, foi uma loucura. Os meninos foram expulsos do colégio, mas ninguém consegue deletar esse vídeo. Aonde a menina vai, ela teve que mudar de cidade. Olha que...
Então, imagina. O impacto disso. Aonde nós estamos chegando. Então, isso tudo vem de novembro de 2022 para cá. Hoje já são milhares de tecnologias de inteligência artificial generativa e que podem ser usadas para fazer tudo. Pelo bem ou pelo mal. Nossa, ai, dá um refresco aí pra gente ir pra esse trem. Eu queria da tecnologia na escola também, mas fala desse livro. Só pra gente então, eu trouxe aqui a sugestão de mais um livro. Manejando Will Gompertz, Pense como um artista e tenha uma vida criativa e produtiva. Se nós passamos... da Zahara Editora. Se nós passamos a conviver com inteligências artificiais generativas que imitam o ser humano e produzem coisas, vídeo, foto, texto, o que for, como que eu consigo me diferenciar nesse cenário, inclusive no trabalho, né? Porque eu não corro o risco de ser substituído no trabalho por uma inteligência artificial generativa. Eu corro o risco de ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial generativa. Então, a única opção que nós temos é focar naquilo que a inteligência artificial generativa não é capaz de fazer, que é ser humano. Ser humano. É a criatividade. A criatividade, ela é melhor estimulada pela arte. Sim. Pela espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade e a arte hoje, na minha visão, elas têm que se tornar dois eixos transversais no currículo para abarcar todas as disciplinas, digamos, científicas e dar sentido. Juntar as coisas. Né? Por que eu aprendo isso? Por que eu tenho que aprender matemática? Por que eu tenho que aprender que a capital do país tal é essa? Você já está disponível na internet. Né? Então, a arte e a espiritualidade ajudam nessa construção de um ser humano que vai dar conta de um mundo que ele passa a competir com uma coisa inédita. Não tem... Quando você trouxe o Freud, eu acho que é muito importante, eu gosto de Freud. Mas a criança que ele está citando não existe mais. É uma criança antes da Primeira Guerra Mundial, é uma criança antes do telefone, é uma criança antes Mas as do... crianças hoje continuam com essa necessidade. Com essa necessidade. A gente voltar para cá, né? Voltar para... Eu acho que as necessidades... Aí eu queria ir para a escola também, porque aí, como é que a escola está nisso? Porque aqui a escola dos meus filhos, eles devem ter umas 7 plataformas de matemática, de inglês, de ciências, de blá, blá. Sim, precisamos usar aquilo que é positivo e temos muitas coisas muito positivas em relação às plataformas digitais, aos livros digitais, e-books, né? Aos jogos, a gamificação hoje está sendo muito explorada na educação, né? Num sentido extremamente positivo. Até a gente está montando um laboratório maker, um espaço onde o aluno vai ter ali introdução à programação, até para ele conseguir gerenciar, né? Criar em cima dessa inteligência artificial que hoje faz parte do dia a dia dele, né? Então, é um aprendizado significativo, né? Criativo e colaborativo. Né? Nós temos aí a questão da espiritualidade, ela é muito explorada dentro do laboratório de inteligência de vida, que são as habilidades socioemocionais. Então, saber trabalhar junto, que é o que ele vai precisar para a vida dele e para o mercado de trabalho. Né? Você saber negociar, você saber a hora de você se colocar, se posicionar, a resiliência, né? São habilidades para a vida, que elas precisam hoje, a escola precisa ensinar, está na BNCC. Né? Hoje é obrigatório, de maneira, né, transversal, que a escola trabalhe com isso. Então, trazer para o currículo, né, uma disciplina, como o português, como a matemática, porque ela é tão fundamental né, quanto o inglês, né? São essas habilidades que nos fazem, né, humanos de verdade, né? E valorizar o contato físico, o toque, o beijo, o abraço, o choro. Né? Eu brinco muito quando eu faço palestra para os pais, que pai aqui que nunca escutou homem não chora. Né? Isso é uma mentira, o homem chora sim, tem que chorar, e que lindo, que bom saber que o homem pode chorar. Né? O sentimento ele existe, mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Eu posso escolher.
né? Então, essa capacidade de escolha, você não é obrigado a reprimir, a deixar de sentir muito. Então, vamos resgatar esses momentos do cafezinho. O mineiro gosta muito, né? Vamos tomar um café junto, né? O café da manhã em família. Eu falo muito isso, essas refeições, né? Sem o celular. Sem o celular na mesa, né? É tão triste nas nossas férias, assim, né, num hotel gostoso, com muito lazer para as crianças, a gente chega na mesa do almoço, as crianças com o celular na mão, né, ali comendo e vendo o vídeo. Então, assim, vamos pensar nesse espaço ao ar livre para a gente explorar, vamos pensar sobre isso e vamos fazer disso uma escolha. Porque a criança, se você não entregar o celular para ela, para o bebê, ele não vai pegar o celular, se ele não tiver acesso. Quem dá o acesso somos nós. Né? Então, a gente tem o dever, a responsabilidade de gerenciar. Né? De gerenciar isso hoje. É uma situação que a gente vê, que a gente fica até angustiado e ansioso quando a gente se depara com essa realidade, mas existem formas da gente estar cultivando, né? A exposição à arte, a cultura, a valorização da cultura, que são ações humanas. Eu queria só comentar algo que o livro fala, que eu estou vendo aqui ainda na pesquisa da Folha. A Folha traz sobre lesões autoprovocadas registradas no SUS por faixa etária e gênero. E o livro alerta que as redes sociais, elas causam um impacto maior nas meninas. Nas meninas. É um sofrimento maior. Mais, né? E o gráfico da Folha, ele vai mostrar aqui no vídeo, mostra que realmente as meninas estão com maior número de lesões autoprovocadas registradas. Acho que ele fala que as meninas usam mais essas redes sociais voltadas para a imagem. Para a imagem. Né? E se comparam comparação. mais. Não, é porque usam o mesmo tanto que menino, mas só que como nós estamos numa sociedade machista ainda, e que a questão do ideal de beleza, né, vem piorado. Isso dá outro podcast, viu? Isso dá outro podcast. Porque a mulher hoje, ela é muito pressionada, a mulher no Ocidente. Porque ela, além de ter que trabalhar, porque hoje boa parte dos lares no Brasil hoje, a renda maior é da mulher, que bom. Boa parte do ensino superior é dominado pelas mulheres, que bom, ela tem que trabalhar. Agora, só quem é mulher que sabe como que é cobrada para ser trabalhadora, gerar renda. Para trabalhar tem que estudar, que ninguém mais consegue trabalhar sem estudar o tempo todo, né? Se aperfeiçoar. Ser esposa, ser mãe e, além de tudo, ter barriga de tanquinho. Quer dizer, tudo ao mesmo tempo agora. Né? É um padrão inatingível, né? E angustiante quando não é atingido, né? A gente cria os filtros. E aí os filtros entram, a gente vê meninas belíssimas, né? Usando filtro o tempo todo. Postar uma foto. Gente, não, depois que eu vi a Sandy falando que ela não pode se ver sem maquiagem, né? A gente acabou. Assim, pra mim já deu. Mas eu tô rindo aqui, mas é muito triste, gente. Isso é sério demais e é triste demais. É porque nas meninas o impacto, né? O padrão de beleza virou uma coisa tão inatingível. Primeiro porque elas assistem os TikToks, por exemplo. Outras meninas, às vezes, com milhões de seguidores, ganhando dinheiro, mostrando uma vida que não existe. Né? Então, assim, seja de sucesso social muito grande, seja de corpos inatingíveis, porque todo mundo tem um corpo. Não, mas agora eu tenho que ter esse quadril, tenho que ter esse seio, tenho que ter esse nariz, tenho que ter essa boca. E agora intervenções cirúrgicas, cirurgia plástica, cada vez mais cedo. Cirurgia bariátrica também, cada vez mais cedo. Eu conversei aqui com uma dentista e ela faz esses procedimentos estéticos faciais, que é em volta de 23 anos que a mulher começa a procurar por essas intervenções. Harmonização. 23. Né? Que loucura. 23. Já estou atrasada aí, 23 anos. Mas tem menina de 15 anos fazendo É muito menos, né? Na verdade, plástica. É muito menos, é verdade. Tem menina de 14 anos pedindo para fazer cirurgia plástica. Eu preciso mudar. Intervenção, seio, nariz, boca. O pior é quando traz isso para a vida real, né? Outro dia eu estava no aeroporto, você acredita? Em Congonhas, eu fiquei tão espantado. Sentou uma moça na minha frente, devia ter uns 27 anos. Ela era o filtro. Ela era o filtro. A boca de pato,
Aquele nariz, você viu que não era dela. Aqui mexido, assim, a maçã, né? Aqui. Isso aqui, ela, em meia hora que nós estávamos aguardando o avião, eu acho que ela fez umas 10 postagens, tá? Todas as poses do mundo. Ela virou o Instagram. Não devia ter 1 grama de gordura, porque era magra, você vê que ela tá sofrendo. Porque pra pessoa ser magra daquele jeito, gente magra sofre, você entende? Assim, gente muito magra, pode, gente que sofre, tá bem, não tá bem, não existe, né? Isso. Privado do prazer também, né? De uma boa refeição. Você falou dos transtornos, né? Tudo tem excesso, tem um trem sobrando, né? Excesso tá sobrando. Uma vez eu fui visitar uma ex-aluna, 11 anos de idade, internada. Com anorexia e bulimia. Sim. Né? Internada. Sim. E simplesmente um dia olhou para o espelho, se sentiu, né, gorda e falou, vou parar de comer. Essa menina tinha mais de 1 semana que ela não comia. Né? Quando ela foi internada, desidratada. Ela foi internada por desidratação. No hospital, né, vimos que por trás daquilo tinha um transtorno alimentar, tinha automutilação. Porque o pacote vem completo, né? 11 anos de idade. Todo professor e todo diretor da escola hoje tem dezenas de desses casos. Sim. Aqui no Brasil e no mundo inteiro é o que eu estou te falando. São muitos. São muitos. E não é só na escola, eu atendi na faculdade. Na faculdade, uma menina chegou para mim, aluna de publicidade e propaganda, ministrava aula na faculdade, ela tinha 20 anos. Professor, que eu sempre dou um testemunho, né, durante a aula sobre a questão de espiritualidade, eu falo mesmo. E ela me deu um site. Eu gostaria que você visse esse site. Quando eu entrei no site, era um site só de fotos de meninas, jovens, adolescentes. Era uma comunidade anoréxicas e bulímicas. E elas tinham orgulho de mostrar o corpo cheio de costelas, assim, esquelético. E forma uma comunidade, automutilação, retroalimentando. Olha, eu aqui hoje não comi nada, gente, só comi alface. Esses eram os depoimentos. Aí quando eu olhei para ela estava muito magra, eu falei, escuta, você tá nesse... Ah, professor, tal, família com dinheiro, menina linda, tinha tudo. Eu falei, você precisa se tratar. Aí sentei, conversei com ela, dei uma Bíblia para ela. Acho que se fosse hoje seria preso, né? E cheguei e... Ela foi, sumiu, conversou com o pai, trancou a matrícula, foi para uma clínica, porque, é claro, bulímica. Anorexia também era viciada em remédio, ou para vomitar, ou para perder a fome, e aí para tirar o nervoso, tinha vários remédios. Ela foi numa clínica para se tratar da intoxicação dos remédios. Depois de 6 meses, ela voltou, se matriculou de novo, uma pessoa que conseguiu resolver o problema. Daí, há 5 anos, depois que ela formou, eu encontrei com ela. E ela tinha se tornado uma profissional muito bem sucedida na área de comunicação. Quando eu encontrei com ela num shopping, no horário de almoço, estava ela e uma colega dela, ela me olhou, ela começou a chorar. Imagina, no meio do shopping. Ela já tinha uns 27 para 30 anos. Ela começou a chorar e ela virou para a amiga dela e falou assim, esse aqui foi o melhor professor de marketing que eu tive. Agora, melhor do que o marketing que ele me ensinou e que me ajuda hoje na agência, ele salvou minha vida. Nossa. Menina, eu me emocionei tanto quando eu vi isso na faculdade. Pois é, isso é inteligência... Você olhou para ela, né? Você olhou para ela e escutou. Isso é inteligência artificial. Não faz. Né? Não faz. Isso. Nossa, gente. Ô, Ju, você falou de algumas coisas que a escola pode fazer. Isso aí que você contou agora, eu acho que todo mundo pode fazer, né? Principalmente um educador, alguém que tem essa vocação, como você disse, né? Olhar para cada um. Olhar, se conectar com o outro, né? Olhar nos olhos, como a gente está falando aqui agora, né? Pois é. Agora, e outras medidas? Assim, o que os pais podem fazer em casa ou individualmente? Políticas públicas, o que cabe, como é que cuida disso? Você falou para a gente também que não tem como fiscalizar isso, difícil demais regulamentar. O que pode ser feito, assim, nessas esferas diferentes, assim, sabe? Em casa, escola, empresas, qual a responsabilidade dessas empresas? Primeira coisa, a gente não ter medo de frustrar o filho. Maravilhoso. A gente não pode ter esse medo. Né? É obrigação nossa enquanto pais. Aí eu vou falar agora, a mãe está falando. A criança, né? Fala, tem um livro que eu gosto muito da Síndrome do Imperador. Devia ter trazido ele aqui hoje, né? Então a gente não pode ter medo de pôr limite, de dizer não,
Né? Porque o limite traz segurança, deixar entediado, né? Equipamento eletrônico desligado, né? Para a gente poder e fazer substituições, construir memórias. Isso é importante também, né? Porque até para ter uma sustentação, um equilíbrio na vida da gente. Olha como quando a gente relembra situações que a gente viveu, que a gente experimentou, que a gente, né, esteve ali inteiro. Então, assim, a gente valorizar esse presente, isso é muito importante. Trabalhar, né, com essa percepção do presente, do agora, estar ali, de fato, inteiro. Então, são ações que a gente pode fazer e deve fazer enquanto pais dentro da nossa casa. Brincar com seu filho, sentar no chão, rolar, brincar de bola, brincar de Barbie, né, Mari? Brincar, conversar, né? A gente precisa, né, ter momentos ali de confraternização, estar investimento, junto. Né? Um investimento, isso, agora, precisa. E eu fico pensando aqui, falando isso, num tempo em que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tem horário de almoço. Trabalhar, a gente tá com... porque trabalho está um negócio cada vez mais difícil. Para trabalhar tem que estudar o tempo todo. Tem que estudar, tá se atualizando. Então Que mundo é esse, gente? Por que a gente tá fazendo isso com a gente? É o que eu pergunto aqui, sabe? Por que a gente tá pilhando assim? Para quê? Para quê? Mas esse é o segredo, né? O problema é que, assim, você está falando de família. A primeira pessoa que tem que se tratar são os pais. Eu pensei, a Ju falando, pensei a dificuldade nossa para desligar o pai e a mãe que estão telefone. viciados no vídeo, no celular, né? Nas telas. Aí, como o menino olha, ele vai replicar, como você falou no início, vai replicar o comportamento. Né? Em termos de políticas públicas, é um negócio mais complexo, porque você aprova leis que você pode aplicar na escola, mas tirando isso não tem muito assim, né? A regulação, por exemplo, da IA generativa é uma luta que está no Senado e não anda, é um negócio complicado. Sim. A União Europeia regulou agora, é difícil. Agora, para a família, eu acho que o foco tem que estar na família. Esses dias eu li uma autora dizendo assim: se você permite que os seus filhos tenham acesso, crianças, né, adolescentes, tenham acesso ilimitado às telas, à internet, às redes sociais, sem supervisão, seria a mesma coisa que antigamente você jogar a criança no espaço mais depravado do mundo. Solta na Praça 7, seu filho de 10 anos. Deixa ele se virar ali. Você tem coragem? Não. Você solta ele na internet. Ela fala pior, solta num prostíbulo, solta num lugar assim de depravação, porque tem tudo. Né? Hoje você pega uma criança que com 12 anos de idade, 10 anos de idade, ela já viu mais pornografia do que os adultos foram ver isso depois dos 20 anos, não sabia que isso existia. E aí vem a formação sexual, né? Que ele não está pronto para assistir aquilo. Não, porque o excesso de pornografia... Como é que a gente acaba com a cultura do estupro? Exato. O excesso de pornografia, ela gera um efeito contrário. As pessoas desaprendem a se relacionar. Desaprendem porque está sempre se relacionando com uma fantasia. Precisa daquele estímulo, né? E não existe intimidade, não existe conexão. Então, aquilo não é sexo, né? Aquilo é violência. É violência. Nada contra, assim, adulto usar, que já tem esse senso crítico ali, o escolhe. E assim, os jogos, né? Os jogos hoje que as crianças têm acesso, né? Eles estão... Eu gravei aqui um programa sobre as bets. Falando também que você falou de jogos, eu lembrei dos jogos de aposta, né? Sim. Que também está na mão deles. Tá na mão assim, deles, né? eles estão... Isso. E não sabe, eu até contei aqui no dia do meu filho de 15 anos que ele estava jogando, estava postando trem de futebol aí e tal. Eu vi porque o banco dele ligado ao meu, né, pelo CPF, então entra R$15, sai 20, entra 10, sai 30. Eu falei, como assim? De onde vem esse dinheiro? Por que está saindo? Não, é que a gente tem uma brincadeira lá, a gente aposta em resposta em jogo de futebol. Ele não fazia ideia do que era. Não sabia, era legal, era uma brincadeira dos amigos. Tivemos aí a época da baleia azul também, que era uma brincadeira, são desafios, né? Até chegar ao autoextermínio. Então, mas a Beth agora o pessoal está perdendo casa, está perdendo carro, muito. Tá perdendo casamento, tá perdendo... Adulto, né? Adultos usando o dinheiro do recurso do governo, né? Assim, de Bolsa Família, também. De recursos para né, assim, subsistência mesmo, né, básicos. Mas o problema é que imagina um adolescente. O maior incentivador de jogos no Brasil é o governo.
Ah, é. Né? Você tem Mega Sena, Loto, loteria, é tudo de governo. Né? É permitido. Só que agora está competindo, as bets Pois estão é, competindo. mas Aí sabe o eles que estão vai acontecer preocupados, agora né? em janeiro? Porque mudou a lei das bets e as bets passaram a ser reguladas. Eu conversei com um dono de bet agora, ele está pondo 60 milhões para regular a empresa dele. Sim. De agora até janeiro. Nossa. A Caixa Econômica Federal vai lançar uma bet. Ah, sério? Sério. Então o governo não está interessado em enfrentar Sim, o vício. Eles querem aproveitar uma outra... o problema É deles deseducar, É tirar né? dinheiro em É cima. deseducar. Rebeca, você perguntou também, né? O que a escola tem feito, as escolas nesse sentido. É um trabalho mesmo com a família, né? A gente tem as escolas de pais hoje, né? A gente tem uma vez por mês o Papo em Família, onde a gente traz para a mesa mesmo, para o debate, para a discussão, temas, assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, né? Em casa, na escola, o que podemos juntos. Acho que construir redes é fundamental, onde a gente, né, vai alinhando estratégias, ações em conjunto, em parcerias. Né? Eu achei interessante o movimento que começou em São Paulo, Desconecte-se, né? Esse movimento foi um grupo de pais que combinaram assim, como que a gente pode afastar o smartphone da vida dos nossos filhos? Porque na hora que eu falo não pode, ele vai me falar, mas o coleguinha, meu amigo tem, e para fazer trabalho em grupo na escola, a gente precisa se comunicar pelo WhatsApp, a gente precisa ter acesso à rede. Então, eles combinaram um grupo de pais que nenhum deles deixaria o filho com o telefone. O telefone seria apenas para ligar. Né, quando fosse necessário, mas não teria rede social e não teria esse acesso. E esse combinado entre alguns pais cresceu até de tal forma, eles fizeram um meet ali com alguns pais que se interessariam pelo tema, foi crescendo e virou uma live. Né? Mais de 2.000 pessoas ali conectadas com o mesmo desejo. De desconectar. Né? Vamos desconectar nossos filhos, né? Muito bom. Então, existe esse apelo que chega a ser um desespero mesmo hoje, né? A gente vê as famílias chorando, pedindo ajuda. Como Mas fazer? você está falando uma coisa que é muito importante, que hoje a escola... ela está tendo que extrapolar. Ela tem que educar a criança e a família. E educar a família. A família está atrelada. Para lidar com esse mundo maluco que nós Porque a gente não recebe o indivíduo, a gente recebe um contexto familiar dentro da escola. Né? Quando, em 2005, eu fiz aquela formação em terapia familiar sistêmica, eu vejo que é um tema hoje que eu uso no meu dia a dia o tempo inteiro, porque eu não lido com um indivíduo, eu lido com uma família, com um contexto familiar. E quando eu falo em 300 alunos, são 300 famílias ali dentro, né, interagindo. Então, dentro de uma casa com 3 pessoas, são 3 indivíduos diferentes. Então, imagina o reflexo disso no contexto social, que também precisa desse apoio que voltou de 2020 Você que também, gosta de livro, leia do Ciro Marcondes Filho. Anota aí que você tem que ler. Editora Paulus, Ciro Marcondes Filho. Se chama A Produção Social da Loucura. Ai, que fantástico. Já quero A muito. produção... Olha que é um livro velho. Já deve ter mais de 20 anos. Hoje, mais de 20 anos é velho. Mas velho, é muito velho. Imagina aqui, de 1908. Continua muito válido. A Produção Social da Loucura. Ele mostra como que a nossa sociedade está organizada para nos enlouquecer. Então, ela está lidando como diretora com uma sociedade adoecida. Doente. Sim. As famílias estão adoecidas, nós estamos meio adoecidos, as crianças estão adoecidas. Isso tudo explode na escola, porque eu tenho falado assim, a escola é a última fronteira civilizacional que nós temos. Nós estamos desaprendendo de ser civilização. Então, você entra hoje na rede social para discutir política. Olha o que virou. Nossa. Famílias no WhatsApp sendo desfeitas pelo WhatsApp. Na discussão política, discussão, polarização. Você anda no trânsito aqui, você fala, não é possível que essa pessoa está tendo essa reação. Todo mundo louco no trânsito, no trabalho. Em todo lugar a loucura chegou. Só que a escola está lá, a escola recebe. A nossa vida é regrada pela escola. Né, assim, o trânsito é regrado pela escola, o horário de trabalho é regrado pelo horário da escola. Eu aqui também gosto de falar como mãe, eu falando como mãe, a escola organiza o meu dia, organiza a minha vida. É hora de acordar, é a hora que depois organiza. E aí mesmo. Todas essas tensões que já não estão resolvidas na sociedade, no trabalho, todo mundo virando Uber, nada contra o Uber, mas todo mundo virando Uber. Não acha emprego, não tem carteira de trabalho, todo mundo ganhando pouco, não consegue fazer compra.
esse desespero todo vai e explode na escola. Sim. Que é um lugar que obrigatoriamente a família tem que passar. Então tá complicado. Mas eu falo que também é um lugar de esperança, né? Eu ia pedir esperança. Vamos falar, adoro. Esperança. Eu falo, né? A minha paixão pela escola é porque eu vejo ali um lugar de esperança. Hoje, na sociedade, onde eu vejo, é o caminho da esperança. Porque é o que a gente está trabalhando hoje com as crianças, com os jovens, né? Eu acho que vão ser as possibilidades da gente reverter ou aprender de maneira, né? Criar mecanismos, estratégias para a gente combater aquilo que a gente já está percebendo que vem prejudicando. Você não acha que os adolescentes voltaram mais desesperançados depois da pandemia? Apáticos, sim, né? Sim, mas o cenário, né? Quando se pensa na realidade no cenário hoje, ele é chocante. Nós aqui adultos ficamos, a gente vai chegando uma hora que a gente vai ficando angustiado de falar sobre isso. Fica. Uma vez eu assisti num congresso um psiquiatra falando, né? Ele é psiquiatra de adolescentes e crianças, que hoje, né, nós pais, a gente está pegando os nossos filhos, colocando trajes de banho e mandando eles para o Polo Sul. Nossa. A gente coloca e chega. 13 anos, 14 anos, ele vai se deparar com o mundo. A gente fala que o mundo é cor-de-rosa. Sim. Porque ele é poupado de frustração, de sofrimento. Nessa superproteção, a superproteção, né? Então, eu não posso estar presente, eu compro um presente, entrego e mando entregar, terceirizo o cuidado, né? Eu tenho a babá ali participando dos eventos escolares, né? Sim. Assistindo as apresentações. E aí ele se depara na adolescência com a realidade de um mundo cinza. E se você dá uma nota ruim para o menino hoje? Pois é. Acontece? Não, o pai vai reclamar. Não, o aluno não acha ruim. Porque, infelizmente, existe uma apatia mesmo. Sim. Né? Eu já escutei um aluno falando assim, eu não preciso estudar, porque o meu pai fez até a 5ª série, e ele é um grande empresário hoje. Não preciso estudar, não preciso ler. Né? Então, e às vezes você dá uma, né? O aluno ali, ele não conquista, né? A nota ali que ele deveria conquistar, e quem vem tirar satisfação é o pai. Exato. Né? É isso que eu estou chamando a atenção. Isso a gente não pode. Aí entra quando eu falo que escola é o lugar de esperança, porque a escola é o lugar da regra, do limite, que é o que falta agora, também. E colocar um limite no pai, que vem com a carteirada de você sabe que quem eu sou. Novembro e dezembro é o período que o departamento jurídico das escolas mais trabalha? Por causa disso? Reprovação. Vai chegando a hora que a família percebe que vai ter reprovação, aí eles buscam laudos. Tá. Retroativos a janeiro. E aí vem e fala, você não deu atenção. O que a escola fez? Nada. Nossa, é o que a gente escuta muitas vezes, mas quando a gente consegue esse acompanhamento diário, né? A gente precisa. E agora, gente, ponto polêmico também, acho que outro podcast, que é a questão que as instituições de ensino hoje são grandes, sei lá como é que pode falar isso, um bom negócio. Isso é outro podcast. Não vamos falar sobre isso? O que é isso? Como é que fala? Então, eu vou tirar meu filho daqui? Não tira seu filho daqui? Isso aqui mas é interessante, porque essa ameaça vem, mas ela não se concretiza. Porque lá no fundo, né? Ali... Não, acho que... o que a gente percebe é que, no fundo, sim, a escola está fazendo aquilo que eu não estou dando conta. É verdade. E eu preciso me render a isso, de alguma forma. E a escola, ela encarna, principalmente, a direção. Então, assim, não importa se é escola pública ou se é escola privada. É local isso. É uma coisa muito local. Esse é o grande problema dos grupos consolidadores. Assim, o que eles fizeram no ensino superior não conseguem fazer na educação básica. Porque a escola é a diretora. Então, isso que a Juliana falou. Que bom. Eu tô lá na porta o tempo todo, conversando com o pai, com a mãe. Tem agenda aberta para isso. Ela faz isso sábado, muitos sábados, muitos domingos, muitos feriados. Ela tá lá, corpo a corpo com a família. Corpo, gente. Então, assim, a escola, aonde a Juliana vai, a escola é um sucesso, porque a Juliana é a encarnação da escola. Isso já é um negócio difícil de você pasteurizar, entendeu? Porta aberta, tem que trabalhar. Diretor, eu falo, tem que trabalhar de porta aberta. O aluno tem que ter acesso, né? A coordenação, a direção. Rebeca, eu já fui reitor, já fui vice-reitor, já fui pró-reitor. Quando eu fui diretor de escola, não tem nada mais cansativo no mundo do que ser diretor de escola. Não se compara você ser reitor
e ser Sim. diretor de escola. Isso da porta aberta. É. Ser diretor de escola é uma entrega. É uma entrega. É o chão, Todo né? dia. Eu tô no chão da Todo escola. dia. Tem que dar parabéns para quem é professor de educação básica, quem é coordenador de educação básica e quem é diretor de educação básica. Não tem figura mais importante. Não tem. E olha, nem assim, paraquedista, fuzileiro naval tem a condição de resiliência de um bom diretor de escola. A primeira vez que eu tentei trazer essa pessoa aqui, a Ju aqui, foi para falar da saúde mental dos educadores. Vamos fazer isso, então? Vamos fazer. Porque eu fiquei pensando sobre isso também. E eu vejo na escola dos meus filhos também, que não é fácil. São professores cansados, sem paciência com os meninos. Os meninos tudo bonzinho lá, meu filho lá, mas não tem paciência. Não dou conta de a professora tem que dar de 30. Ai, gente, não, outro dia ele escondeu dentro da sala de aula e me ligaram lá, porque ele escondeu e eu, gente, eu achei ótimo. Tem que subverter o negócio também, sabe? A professora não soube lidar realmente, o negócio ficou mais grave do que era só dar uma risada e sabe, meio que desconsiderar o que ele fez, agora volta e senta e deixa de ser palhaço. Deu mais atenção para ele do que precisava, sabe? Às vezes ele queria era só chamar atenção. Queria só chamar atenção. Ele queria plateia, ele conseguiu. Ele é o cantor. Conseguiu a plateia dos amigos, conseguiu da professora, conseguiu da atenção da mãe. conseguiu me ligar. Ver porque escondeu lá atrás. Era só tirar o menino e colocar. Mas assim, né? Eu tô falando só porque eu tô de fora, né? Você não estava lá, né? Pedindo ajuda. Porque foi bem assim, queria que você ajudasse. Falei, mas tipo, ajudar como? Eu vou acompanhá-lo? Pois eu vou te contar. Quando eu fui diretor de escola, teve uma ocasião que acharam uma trouxa de maconha na bolsa de um menino de 14 anos e ele estava oferecendo a maconha para a namorada dele de 13. E aí me chamaram lá, eu fiz todos os procedimentos, conselho tutelar, chamei a polícia, chamamos todo mundo. Aí, quando nós estávamos atendendo, o menino virou e falou assim, só não chama meu pai. Aí, graças a Deus, eu fui olhar no contrato, o responsável financeiro era o pai. Era separado da mãe. Sim. A mãe já estava lá. Na hora que a mãe chegou, seu filho foi em contato com uma trouxa de maconha, a mãe virou e falou assim, gente, maconha? Que isso? Natural. Natural, tranquilo. Isso melatonina, aí. Quem nunca, né? Isso aí, normal e tal, assim, nesse nível. Eu olhando aquela mãe achando assim, né? Esquisito. Nisso chegou o pai. O pai nem olhou para mim, nem olhou para o filho, só olhou para ela. Falou assim, você não vê que isso é culpa sua? Isso, não sei o que. Aí ele olhou para mim e falou assim, ela que ensinou ele a fumar maconha dentro de casa. Ela que fuma maconha na frente dele com ele. Ela que ensinou ele a fumar maconha. Então você entende? Nossa. E aí a escola tá lidando com isso. A educação da família. Essa coisa aí também de a mãe legal, né? Mãe legal, bacana, mãe amiga, O negócio é grave. Gente, não, gente, o meu só escondeu lá debaixo da cadeira. E que continue assim, tá doido. Eu queria ler só um negocinho aqui pra gente fechar, porque eu fui pensando sobre isso tudo e lembrei de uma música do Gonzaguinha que eu adoro. E ele tem um trecho que é assim: eu apenas queria que você soubesse que essa criança brinca nessa roda e não teme o corte das novas feridas, pois tem a saúde que aprendeu com a vida. E eu achei que, então, sabe, simboliza isso, assim, a arte, né, falando um pouco disso que a gente está conversando aqui. Aqui é um adulto falando, né? Essa criança ainda brinca nessa roda e não tem medo, porque aprendeu, se feriu lá atrás, né? Exato. Aprendeu a se machucar, aprendeu a levantar, aprendeu que consegue subir no escorregador e descer, consegue resolver um conflito, né? Então, desses impactos na vida do adulto. Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tinha milhões de coisas, né, pra gente tratar, relação com a imagem. Você falou de corpo, né? Você falou de diretor que tá ali com o corpo. Hoje a gente não tem corpo, né? A gente só tem imagem, como você falou, e a gente está vendo as consequências. Presente, mas a cabeça, né? Isso. Em outro lugar. Isso. Aí os laços. Se alguém assistir até o final, eu acho que é isso. Tem que fazer uma autorreflexão como pai, como mãe, como professor. Isso que a Juliana falou é muito importante. Estar presente. Estar presente emocionalmente, corporificamente, né, fisicamente, intelectualmente e eu diria mais, espiritualmente. Sim.
Porque tudo que as crianças estão pedindo hoje é atenção. Presença. Não precisa ser o tempo todo, igual assim, todo mundo precisa trabalhar. Mas assim, tenha um tempo de qualidade com seus filhos durante a semana. Reserve um tempo para conversar, brincar, sair. Porque eles vão sentir falta disso depois de uma maneira irreversível. Sim. E quando fala dessas manifestações, tipo os cortes mesmo no corpo, né? Que é tão comum, que tá querendo chamar atenção e tal. Tá, né? Tá pedindo socorro. Pedindo essa atenção aí, falando, olha para mim, não sabe pedir às vezes, né? Eu acudi um jovem de 15 anos, ele fumou um vape. Isso modinha, é né? outro grande problema. Ele misturou ali a nicotina com ansiolítico e foi para a escola. Chegou na escola, ele teve uma convulsão. Nossa. Né? E ficou desacordado, levamos imediatamente para o hospital. E o mais chocante foi quando ele acordou, eu e a família ali presente ao lado dele, ele me olhou e falou, e começou a chorar. Virou para mim e falou assim: Ju, eu tô vivo. Não era isso que eu queria. Não. Né? Então a gente olha e assim, ele pediu para conversar depois comigo, e o que ele me dizia era assim: eu não aguento mais essa pressão de ter que ser o melhor, de mostrar resultado daquilo que eu não consigo mais atingir. Né? Então, assim, o nível de cobrança também está muito alto, né? Por um lado. E falta bagagem emocional. Sim. Falo muito sobre isso. Sim. Né? O estar presente, além de estar presente, estar disponível. Porque eu preciso estar... E a criança, o adolescente, ele percebe. Né? Quando ele tá ali, mãe, você pode falar, tô aqui, tô te escutando, mas você tá pensando em mil coisas, fazendo mil coisas, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque vai passar, gente. A infância é uma fase tão pequena da vida, né? A adolescência é tão rápido, né? Quando a gente fala... consequências... As consequências são para a vida, são para a vida, né? A gente não está aqui falando de um objeto, gerenciando uma máquina, é uma vida, né? Então, essa construção, ela tem que ser... eu sempre falo responsabilidade, compromisso, porque se não tiver esse engajamento, né, do adulto, né, nós somos o adulto da relação. Não é? A gente tem que assumir esse lugar mesmo, gente. Ele é nosso, né? Então, eu acho que é um caminho, eu não vejo outro caminho hoje a não ser dentro da escola. Sim. Ensinar para essa geração aí a fazer diferente do que a gente fez até agora. Né? Não tá legal. Não tá legal. Ai, gente, obrigada demais. Abrir essa conversa, né? Que acho que a gente abre essa conversa. Sim. Vocês trouxeram pontos muito importantes. E a gente reflete mais, né? Do que a gente imagina no momento desse, né? Muito. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada demais. Obrigada, Luciano. Espero que vocês voltem. Tá bom. Sim, pode chamar. Não é? Perdi o medo agora. Perdi o medo, gente. Eu falei, brinquei com é a figurinha do WhatsApp, eu te conheço. Mas então o medo faz parte também. É bom. Friozinho na barriga, né? É o desconhecido, é experimentar. A gente precisa viver isso aqui, não né? é? Isso. Viver presente. Obrigada, Luciano, de novo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal.